Olá pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Cruz, fundador da Nação Verde, hoje com uma visita ilustre aqui na Matriz da Nação Verde, com a sensacional nutricionista Paula Castilho. Obrigada. Né? E a pergunta de hoje é, como é que eu faço para encontrar este equilíbrio, né, entre o consumo de proteínas vegetais e animais? Você aí de casa, você aí que nos assiste, já deve ter, né, se deparado com esse dilema, né? Eu quero encontrar um equilíbrio, eu quero melhorar minhas escolhas, melhorar minha alimentação. Como é que eu faço para consumir proteína vegetal? Eu acho tão difícil. E né, Paula? Com certeza, até porque as pessoas não conhecem, né? Sim. Agora, no Brasil, Paula, o amendoim, por exemplo, que é, né, um tema importante hoje, o amendoim, ele é largamente conhecido. Todo mundo sabe onde é que tem, né, um amendoim. Em qualquer bar, né, em qualquer reunião de amigos, pode ter ali um amendoim, é verdade ou não? Tem aquele amendoinzinho da praia, né? Agora, Paula, o amendoim para o brasileiro, ele é muito conhecido como aperitivo, né? Agora, amendoim é um assunto muito mais sério do que isso, não é? Com certeza. O problema dessas reuniões em bares não é o petisco, é o que acompanha, né? Sim. E tem que sempre escolher o amendoim certo. Então, é o amendoim in natura. Não aquele que foi ultraprocessado, que tem aquela casquinha branca, amarela, verde, enfim. Esses amendoins, eles têm um excesso de sódio, de outros componentes que a gente não sabe nem ler no rótulo, que não fazem bem para a saúde. Mas olha, o mais incrível, né, que você vai aprender aqui hoje, é que, entre outras coisas, inúmeras coisas, né, por assim dizer, a Paula vai contar aqui pra gente que, inclusive, o amendoim, ele pode e deve ser usado para perda de peso. Paula, que história é essa? Quais são as principais características, então, do amendoim, Paula? Ele tem bastante vitaminas, minerais, mas ele tem bastante gordura insaturada, que é ômega 3, 6 e 9. Além de antioxidantes. Eles têm antioxidantes potentes, que são os fitoesteróis, e ele também tem tanino, né, aquela substância roxa da uva ou da cebola roxa. E muita gente, Ricardo, confunde, né, mas o amendoim, ele é uma leguminosa da família do feijão, da soja, da lentilha, grão de bico, ervilha, e não das oleaginosas, que são as nozes, as castanhas, as amêndoas. Mas as pessoas, elas comparam os benefícios porque são riquíssimas em gorduras insaturadas, que além de aumentar a saciedade, né, evitando compulsão alimentar, tem antioxidantes que vão favorecer aí na perda de peso e no emagrecimento saudável. Legal. E assim, o amendoim, né, ele é muito largamente conhecido no Brasil, né? Ele é utilizado de diversas formas, mas todas elas sempre como um aperitivo, né? O que mais que a gente pode fazer com amendoim, né? Por exemplo, eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de açaí. Você gosta de açaí? Ah, amo. Não, eu adoro açaí. E açaí é uma coisa muito saudável, né? Mas eu vejo que hoje em dia o pessoal usa o açaí, né, com umas coberturas assim, que acaba deixando, né, o produto terrível, né? Porque acaba invertendo o processo. Um excesso de açúcar extremo. Né? Agora, a proteína vegetal, por exemplo, a proteína do amendoim, por ser muito saborosa, então nós podemos usar de diversas outras formas. Como, por exemplo, eu estou citando aqui, porque eu lembrei, na hora de te fazer essa pergunta, falei, puta, eu amo açaí. E para mim é muito difícil usar aqueles toppings, né, aquelas coberturas que eles propõem para a gente, né? Então agora eu vejo que essa proteína, né, de origem vegetal, vindo do amendoim, né, que é a nossa proposta, né, que é a nossa aposta, né, na Nação Verde, 2 anos de trabalho, estudo, energia e investimento para o lançamento da Bioveg, né? Eu acho que, no meu caso, vai ser muito bom, porque eu vou usar em cima do açaí, que eu amo açaí e adoro um top, e adoro amendoim. Eu vou unir o útil ao agradável, né, Paula? Como é que a gente pode usar o amendoim, Paula? Ele é extremamente versátil, então você pode usar tanto em preparações doces quanto salgadas. O Ministério da Saúde, ele fala para consumir in natura ou minimamente processados ou liofilizados. Então, a gente tem também os suplementos proteicos. E esses suplementos, eles podem ser adicionados como uma farofa em uma salada. Ele pode ser adicionado no açaí, porque ele tem um gostinho de paçoca quando adicionado em receitas doces.
e mais para uma farofa quando associado com tempero dos salgados. Olha só, ele é muito versátil mesmo. Sim. E ele vai garantir aí até uma crocância, Ricardo, porque você consegue aí em uma receita juntar, né, todos os ingredientes necessários para deixar a receita bem saudável e bem gostosa também. Mas você pode fazer vitamina, sobremesa, usar como farofa, fazer tortas. Então tem diversas receitas que você pode fazer e aproveitar todos esses benefícios. Legal. Paula, quais são as principais vitaminas e minerais que um produto como, por exemplo, o Bioveg, né, traz para as pessoas? A gente tem a vitamina E, vitaminas do complexo B, folato, cálcio, magnésio, zinco, eles têm principal destaque aí na composição, além das gorduras insaturadas que incluem ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Muito bem. Então é um produto que ajuda na imunidade pelas vitaminas e minerais que você colocou. Então, acho que é um produto bom para a imunidade também, não? Com certeza, principalmente por conta das gorduras insaturadas, e o amendoim ele tem bastante aminoácidos essenciais, dentre eles a arginina, que faz um papel fantástico com relação à imunidade. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, essa proteína isolada do amendoim, por exemplo, ela aumenta o colesterol? Para você ter ideia, um amendoim, ele tem de 45% a 50% de gordura. É muita gordura. Só que é uma gordura benéfica. Então, essas gorduras insaturadas, elas vão diminuir o colesterol. Principalmente o famoso colesterol ruim, o LDL, porque ele tem uma ação cardiopata muito boa, protetora. Tem até um estudo que saiu numa revista internacional de medicina chamada JAMA, que o amendoim, ele reduz, né, só de você consumir o amendoim, ele reduz de 17% a 21% as mortes por qualquer causa. Então você já tem esse índice reduzido. E se você consumir 50 gramas de amendoim todos os dias, né, em torno de 56 gramas, você consegue ter os benefícios para doenças cardiopatas. Você diminui de 25% a 40% as chances de desenvolver doenças cardiopatas. Acho que muita gente como eu não sabia, mas o amendoim, ele traz ômegas, né? Como o 6 e o 9, né? Exatamente. É isso, não é? E o colesterol ruim é o LDL, certo? Exato. Porque eu sempre me confundia no início dos estudos, né? Você tem 2 tipos de colesterol, não é isso? Isso. O LDL, que é o ruim, e o bom, Que é o HDL. que é o HDL. Exato. Né? E aí, o que eu fiz? Aí, você que está nos assistindo, eu fiz uma colinha. Se você quiser, você pode guardar, você pode gravar essa colinha aí para você. Isso é bom. Para resolver de vez esse problema. Então, quando você nunca mais vai se confundir. LDL é só gravar. Logo, Deus leva. Você entendeu? Se você tiver com colesterol, né, LDL elevado e você não sabe o que significa, ou quando você estiver lendo e não lembra se o LDL ou o HDL, qual que é o bom, qual que é ruim, é só você guardar essa colinha. LDL é logo Deus leva. Com certeza. O HDL. O HDL eu não sei. Hoje Deus livrou. Você entendeu? Com certeza. Se consumir o amendoim e a proteína, com certeza vai ser o HDL. Paula, quais outras doenças o amendoim previne e auxilia no tratamento? E como você vê, né, uma das maiores preocupações do brasileiro, que é o câncer, com relação à proteína do amendoim? A proteína do amendoim, ela previne e trata diversas doenças crônico não transmissíveis. Então, a gente tem como base obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas e o câncer. Uma revista super importante, chama The Journal of Nutrition, fez uma pesquisa em 2008. E ela mostrou que o consumo diário de amendoim reduzia em 33% a incidência do desenvolvimento do câncer. 11 anos depois, né, fizeram uma outra pesquisa e mostraram que o consumo diário de 56 gramas de amendoim por dia reduzia em mais de 40% a reincidência de câncer de cólon e 57% de óbito. Por quê? Porque ele tem fitoesteróis que são capazes de diminuir ou impedir a proliferação celular, que é essencial aí para dar continuidade na cascata do desenvolvimento do câncer e das células tumorais. Então, ele consegue fazer essa interrupção. Um superfood, né? Exatamente. Um super produto. É um super alimento. Paula,
Eu tenho uma dúvida agora, que eu acho que é a dúvida da maior parte das pessoas que estão aí nos assistindo aí do outro lado. É possível perder peso consumindo proteína de amendoim? Existe alguma comprovação científica disso? É possível perder peso sim, foi até um estudo, um dos resultados do estudo da USP. Só que assim, ele é tão versátil que ele é até versátil nisso também. Você pode tanto perder peso quanto ganhar. Para perder peso, ele controla bastante a insulina, o açúcar no sangue, né? Quando a gente aumenta a glicose no nosso sangue, aumenta a insulina e isso faz com que você aumente o cortisol e ganhe mais peso. Então é uma cascata. Com a proteína do amendoim, com o consumo do amendoim, você consegue diminuir essa absorção de açúcar no sangue e regularizar também. Consequentemente, perde peso, mas é muito bacana o que vem por trás disso. Essa proteína e o consumo do amendoim, ele tem gorduras boas na composição. Então, você consegue diminuir a compulsão alimentar. Porque também tem aminoácidos que vão fazer com que você se sinta saciado por mais tempo. Ativa a serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Então, com certeza, você vai conseguir, além de perder peso, ficar mais calmo, menos ansioso e não ficar descontando tudo na comida. Sim, mas é fundamental o amendoim ser consumido de acordo com as indicações hoje em dia, não é? Por exemplo, dos próprios produtos que contêm as indicações de contrarótulo, dos nutricionistas, né? Exato. Evitar o consumo exagerado de açúcar adicionado, né? A qualquer coisa, né? Não só amendoim, né? Ah, sim. Quando você for consumir o produto, um punhadinho de amendoim tem em torno de 100 calorias, né? Então, 100 gramas de amendoim tem 600 calorias, então é muita coisa. Quando você pega um suplemento, você tem uma quantidade dosada melhor, então você consegue calcular direito essa quantidade de consumo e aproveitar todos os benefícios. Entendi. E o amendoim, então, ele controla os níveis de açúcar no sangue, é isso? Então, Com certeza. eu posso dizer que o consumo regular de amendoim, né, pode ser benéfico para os diabéticos, por exemplo? Previne e trata a diabetes tipo 2, né? Não a diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que é do seu próprio organismo, mas a do tipo 2, que ela normalmente é adquirida. Você consegue prevenir e tratar, mas tem que vir numa alimentação num conjunto, né? Então, essa diminuição dos índices da absorção de açúcar, ela vai vir também com uma redução do consumo de proteína animal. Por isso que a proteína vegetal tem ganhado cada vez mais espaço, justamente por conta disso, para essa parte, né, esse suporte nutricional que diminui essa inflamação que traz as proteínas animais quando consumida em excesso. Entendi. Então, é muito importante a gente levar em consideração esse equilíbrio, de a gente trocar um pouco de proteína de origem animal por proteína de origem vegetal. É importante. Você acredita nesse? Acredito, e até tem a dieta planetária, né? Dieta planetária? É uma dieta que vem aí, agora com essa questão toda da pandemia, com a parte da sustentabilidade, um olhar mais aprofundado para o mundo. Que foi até uma pesquisa que foi feita, reuniu em 2019, que ela reuniu 37 profissionais de diversas áreas da saúde para encontrar um equilíbrio. E eles viram que essa dieta planetária é uma dieta que ela tem princípios do vegetariano, do vegano, mas ela não é tão radical. Ela tem o consumo de proteínas animais. Você pode consumir carne, leites e derivados, só que numa quantidade reduzida, para melhorar tanto a saúde, né, das pessoas, quanto a saúde do planeta. Paula, esse equilíbrio, né, que as pessoas buscam hoje, o que as pessoas tanto ouvem falar, né, entre o consumo da proteína vegana e o consumo da proteína animal, né? Acho que a grande pergunta que a gente pode fazer hoje em dia em relação a esse equilíbrio que a gente precisa buscar é como fazer para alimentar 10 bilhões de bocas, que é o que o nosso planeta terá brevemente, né? Foi até a revista do The Lancet que juntou esses profissionais. Então, eles focam mais a atenção em plantar outras coisas. Não só focada no gado, na avicultura. Então, você consegue ter uma parte sustentável melhor, um plantio melhor, que vai conseguir alimentar mais pessoas.
Então, nessa dieta, não é que é proibido consumir carne ou leites e derivados. É Na que você dieta tem planetária, a planetária, né? exato. É um equilíbrio tanto para a saúde quanto sustentável. Então, você pode consumir, por exemplo, 14 gramas de carne por dia, né? Então, o que daria um hambúrguer por dia. Você pode consumir laticínios 3 vezes na semana. Né? Então, tem uma listinha aí onde a gente consegue ter as quantidades necessárias para fazer as pazes com o meio ambiente. Sim. Para buscar esse equilíbrio, né? Exato. E aí, você, falando em quantidades, né? A gente tem algumas sugestões de quantidades aqui. Vou falar aqui, né? Que a gente fez uma pesquisa aqui, pessoal. E aí eu vou falar algumas quantidades aqui. Você me diz se concorda, né? Se é isso mesmo, né? Nozes, 50 gramas por dia. Certo, são as oleaginosas. Oleaginosas, então, são certo. nozes, castanhas. Por quê? Porque elas vão trazer bastante a parte das gorduras insaturadas. Então, Não, e 50 gramas é uma boa quantidade, né? Não é muito, né? Não, é dá pouco. um punhadinho. É um punhadinho, Exato. né? Feijão, grande bico, né? Lentilhas, são as leguminosas, como o nosso Bioveg. Exato, Né? entra também a proteína do amendoim. 75 gramas por dia. É muita coisa. Né? Peixe, 28 gramas por dia. Peixe não é tanto, mas você pode consumir. Então, você pode mesclar em consumir na semana peixe, carne, frango, um pouquinho por dia. E os ovos, aqui me espantou, 13 gramas por dia, pouco mais de um por semana? Um ovo por semana. Entendi. E a carne, 14 gramas de carne vermelha. Que equivale a um por hambúrguer. dia, que é do hambúrguer, né? Isso. Carboidratos, 232 gramas por dia de grãos integrais, como pão, arroz, 50 gramas, por exemplo, por dia de legumes e verduras ricos em amido. Me dá um exemplo disso. As batatas. Só que assim, tem um pouquinho de restrição. Por quê? Porque demanda da agricultura também. Então, você tem que prestar atenção no quanto você vai dispor do planeta para produzir essa batata. Vai muita água. Né? A gente vai falar disso um pouquinho depois. E laticínios, Paula, 250 gramas, equivalente a um copo de leite. Exato, por semana. Por semana. Exato. Por semana. E essa dieta, ela permite consumir 31 gramas de açúcar e cerca de 50 gramas de óleo, como azeite, por exemplo, também por semana. E os açúcares, vamos combinar que são os orgânicos, demerara, mascavo, não vai me colocar um refinado. Você acha que essa dieta planetária vai salvar vidas? Com certeza salva, já foi, nesse estudo eles falaram de salvar até 11 milhões, né, de mortes por ano. Nossa, coisa séria, hein, pessoal? Coisa séria, além de alimentar 10 milhões de pessoas. Só que assim, a gente está passando por um momento muito difícil, onde as pessoas já estão se conscientizando. Então, realmente é uma tendência, uma filosofia de vida. Paula, este número, né, assim, é de se espantar, né? Não é brincadeira, você está falando de 11 milhões de mortes por ano. Né? É um número elevado. Se deve a qual fator essas mortes, principalmente, assim? As doenças crônicas não transmissíveis, que são obesidade, doenças cardiovasculares, os cânceres, que, querendo ou não, elas acabam aumentando, né, por questão da inflamação. E quem mais inflama é a gordura saturada, a gordura animal, os laticínios. Então, tem uma tendência ao consumo das proteínas mais vegetais, né? Não como substituto, mas como um equilíbrio. Então, é essa a estratégia que a gente tem hoje em dia. Muito legal. Então, Paula, a gente pode afirmar que a falta desse equilíbrio é o que causa o maior número de mortes e parece que está relacionado principalmente nos países desenvolvidos, é isso? Exato, porque nos países desenvolvidos, infelizmente, a gente tem uma demanda muito alta de industrializados. Então, a facilidade por ser um país onde a gente tem uma parte industrial muito desenvolvida, as pessoas têm mais facilidade, elas trabalham mais, estão no escritório, não conseguem ter tanto acesso à comida tão fresca. Então, todas as facilidades que a gente tem no mercado acabam tendo excesso de sódio, gorduras saturadas, dentre outros ingredientes que a gente nem consegue, gagueja até na hora de olhar o rótulo. Então, a agropecuária, ela tem um papel importante, né? No desequilíbrio do planeta, né? Porque acaba se desmatando muito para criar gado, né? Exato. E me diz uma coisa, por que a carne não está sendo banida? A carne não é banida porque ainda não é certeza que a dieta vegetariana ou a dieta vegana é 100% efetiva.
Então, existem falhas aí nos estudos, existem estudos que vão falar muito bem, existem estudos que vão falar mal, mas você ainda não tem a garantia de que realmente revolucionar o mundo para uma dieta vegana não vai trazer riscos para a saúde. Entendi. Paula, qual é essa dica para as pessoas encontrarem esse equilíbrio, né? De aumentar o consumo de proteína vegetal na vida delas? Bom, primeiro consultar um profissional da saúde, principalmente nutricionista, para conseguir adequar. Porque um erro das pessoas, quando elas diminuem a quantidade de proteína animal, é aumentar carboidrato. Então, elas acabam tendo um excesso. Porque quando você tira uma fonte, você aumenta a outra. Normalmente, as pessoas vão no carboidrato. As fontes de proteínas vegetais, elas estão principalmente nos folhosos verdes escuros, mas também nas leguminosas, que é o caso do feijão, da lentilha, da soja, do amendoim, do grão de bico. Então, eles têm bastante proteína vegetal. Nos legumes, você vai conseguir encontrar no cogumelo, no shimeji, shiitake. Você também encontra bastante proteína vegetal. Mas o ideal é sempre recorrer aí ao suporte nutricional para que não defase nenhuma vitamina. Porque quando a gente faz uma dieta que segue o vegetariano ou o vegano, a gente tem uma deficiência de vitamina B12, que é extremamente importante para o nosso organismo e pode até chegar, quando está muito baixo, em quadro de óbito. Então, a gente tem que realmente adequar a alimentação. Paula, a proteína de amendoim, então, ela é uma opção real hoje? Hoje, com certeza, é uma opção real, desde que você tem uma proteína de alta qualidade, uma proteína onde você vai ter todos esses benefícios. Além do que, a proteína do amendoim, ela tem aminoácidos essenciais. Por que é aminoácido essencial? Porque o nosso organismo não produz, então você precisa repor de alguma forma. Ela contém esses aminoácidos, tem a arginina, que é extremamente importante para a parte cognitiva, neural, física. Para o pessoal fitness, aí, esses aminoácidos essenciais, eles vão ajudar na nutrição da musculatura, aumentando o fluxo sanguíneo, nutrindo mais esse músculo. Para o pessoal que tem preocupação com a estrutura, as proteínas vegetais vão reabastecer e fazer a manutenção muscular para que, principalmente em idosos, eles caem muito, porque o músculo está muito fraco. Então, consumir proteína a cada 3 horas é muito importante. Quando você tem o consumo da proteína vegetal, você pode fracionar nos lanches sem trazer malefícios para a saúde, igual uma proteína animal. Então, só tem benefícios. E ainda ajuda no equilíbrio do planeta. Com certeza, você vai estar ajudando duas pessoas, o planeta e você. Esse equilíbrio, gente, esse equilíbrio no consumo entre proteína vegetal e proteína animal é um excelente tema, né? Não tenha dúvida. Mas, gente, a proteção, né, do planeta, ela está relacionada às nossas escolhas, né? Agora, Paula, mito ou verdade? Ixi. O amendoim também é conhecido por outra propriedade, né, que é vulgarmente, né, conhecido principalmente na sociedade brasileira, né, de aumentar o desempenho sexual. É verdade isso? Verdade. Então, para os indispostos, que eu costumo de falar, né? Para quem está indisposto, preguiçoso, né? Realmente precisa de um up. Ela é muito interessante por causar um aumento na circulação, no fluxo e a nutrição muscular também, né? Afinal, tudo é músculo ali. Sim. Então, a gente tem aí uma irrigação melhor na parte da musculatura, um desempenho melhor, a gente se sente mais ativo, mais revigorante. E um dos fatores também é a arginina. Então, que aí na proteína do amendoim isolada, a gente tem aí uma quantidade bem considerável para quem quer usá-lo como afrodisíaco. Então, o amendoim melhora então a circulação do sangue. Exato. Melhora? Melhora A circulação do sangue. Então, nós podemos dizer que, entre outras coisas, ele realmente pode melhorar o desempenho sexual. Então. Com certeza. Pode realmente. Pode, porque todos os afrodisíacos... Não é mito, né? Não, é verdade. Todos os afrodisíacos, eles trazem a melhora da circulação, que traz essa parte de revigorização. Muito legal, Paula. Então, ajuda no equilíbrio, né, fisiológico da pessoa, ajuda no equilíbrio do planeta, né, e é gostoso para chuchu.
É gostoso pra chuchu. Valeu, Paula. Eu Obrigado, que viu? agradeço. Obrigado Eu que pela agradeço. presença aqui na Matriz da Nação Verde. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um lançamento tão bacana. Valeu, pessoal. Obrigado. Ó, Nação Verde, diferente como você.